Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas aqui ao canal do Job Mais. Estamos aqui para falar com Ícaro. Seja muito bem-vindo. Nosso mestre Ícaro aqui, professor da EBD, diácono, né? Presbítero, Tiago. mestre, professor, uma mente brilhante aqui que está aqui para compartilhar com a gente. E hoje a gente vai ter um começo muito especial. A gente está começando uma série aqui, Ícaro, que a gente está voltando às raízes. Por isso que o nome dessa série é Roots. Show de bola. Então, vamos para cima, vamos começar. Essa série, ela tem como foco, a gente vai falar sobre o que é essencial para um cristão, o que precisa estar nas raízes, bem fortalecida, ali como uma disciplina. E uma das coisas que a gente quer começar falando é sobre jejum, sabe? Por exemplo, uma pessoa que ela aceita Jesus, que ela aceitou Jesus, está começando na fé, o que ela precisa saber sobre o que é o jejum? Bem, literalmente, jejum é abstinência de alimento, né? E até interessante a gente falar que quando a gente fala alimento, é bom que quem está nos ouvindo entenda que é algo essencial para a vida. Então, quando eu coloco no coração o propósito de jejuar, significa que eu vou estar abrindo mão de algo que é essencial para a minha existência em prol de algo ainda maior. Tipo, se eu me abstenho durante algum tempo, um período, dias, semanas, horas, eu estabeleço um propósito de jejuar. Eu vou estar abrindo mão de algo que além de me dar prazer, porque o alimento dá prazer, né? É uma das formas que até traz contentamento ao indivíduo, é você se alimentar. Além dessa questão do prazer, do contentamento, você vai estar, acima de tudo, abrindo mão de algo que é essencial para a sua vida. Então, literalmente, jejum é isso. É a abstinência de alimentos. É você estar ensinando para você mesmo um novo conceito de essencial, não é isso? Exatamente. É você abrir mão de algo que, até como eu coloquei, de algo que é essencial e proveitoso, porque traz prazer, mas para algo que você passou a entender que é mais excelente. Né? Porque quando eu me abstenho desse alimento, eu estou dentro de um propósito, eu entendo que daquela forma eu vou estar mostrando o meu corpo que eu consigo controlá-lo, que ele se submete a mim e não estou submetido às minhas vontades. Porque a comida, muitas vezes o apetite, né, não é nem a fome, o apetite ele é um impulso. Assim como nós temos outros tipos de impulso. Por exemplo, vou usar aqui uma analogia para que possam entender. Eu tenho um impulso de inclinação carnal, uma concupiscência da carne, inclinação para o pecado. Aquilo é um impulso. Mas aí eu irei controlá-lo ou não se eu tiver poder sobre ele. Da mesma forma é meu apetite. Dizem os estudiosos, eu não vou falar isso com propriedade, porque eu não sou nenhum tipo eu não sou estudioso nisso, mas dizem os estudiosos que o primeiro momento que você sente falta do alimento ali ainda não é fome, é apenas apetite aberto. A fome você vai sentir depois de alguns dias, de algumas horas, não vou dizer dias, algumas horas, de ausência de alimento, aí você passa a sentir a fome. Você almoçou, meio-dia, 3 horas da tarde, você sente aquele roncado na barriga, não é fome, é apetite. Então, se eu estou no propósito, eu senti fome, se o meu apetite está aberto, eu vou mostrar que eu consigo ter poder sobre aquele impulso que meu corpo, meu organismo ali está me inclinando naquele momento. Entendi. Por isso que é um dos motivos que a gente chama isso de disciplina, né? Exatamente. Considerado uma das disciplinas Exatamente. que a gente precisa ter. Eu posso aqui elencar pelo menos três atividades dessa disciplina que norteiam a vida piedosa. Vida piedosa nada mais é que a minha vida de consagração com Deus, que seria a oração, leitura da palavra e o jejum. E o jejum. Então, essa tríade aí é impossível um cristão que quer ter comunhão com Deus alcançar, vamos dizer assim, níveis mais profundos em Deus se ele não tem essa tríade bem equalizada e bem afinada, vamos dizer assim. Entendendo. Ela não tem. Ela nunca vai alcançar isso. Isso é muito forte. É tanto que se você é um cristão que você só ora, que se você só lê a Bíblia, então você está faltando algo. Se a gente for falar em dualidade, né? Ele tá falando de tríade, né? Que o jejum faz parte, com certeza. Então, vamos usar aqui a dualidade, né? O cristão que só ora, ele é mais aperfeiçoado do que o cristão que só lê a palavra? Ou o cristão que só lê a palavra é mais aperfeiçoado do que o cristão que só ora? Ou aquele que só jejua? A gente tem que lembrar da famosa analogia do pássaro, né?
Você não vê nenhum pássaro por aí batendo, voando com uma asa só. Verdade. Ele sempre vai precisar de um equilíbrio das duas asas. Então, essa tríade, né, principalmente a oração, eu vou até dizer assim, Guilherme. Vamos usar o dualismo, por quê? Eu vou adiantar aqui algumas coisas a respeito do jejum. É possível você orar sem estar jejuando. Sim. Mas é impossível você estar jejuando sem ter ouvido de oração. Era algo que eu tinha até colocado no script aqui para conversar com você, que a gente vai adiantar um pouquinho. Mas Spoiler. assim, se você, eu vou me abster de alimento e saio da minha casa para trabalhar e chego lá no meu trabalho, eu vou ser totalmente entulhado com umas atividades totalmente desconexas de Deus, aquilo dali é ausência de comida, não é jejum. A vida, o propósito do jejum, ele deve ser aliado, oração e ausência de alimento. Tô entendendo. Não tem como você ter esse propósito de jejum se você não estiver pensando nas coisas do alto naquele momento de jejum. Então o jejum ele precisa ser num momento onde eu tenho a certeza que naquele momento eu vou conseguir me dedicar à oração. É isso? A nossa regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Todas as vezes que nós... E eu falo isso por quê? Porque existem padrões que nós devemos seguir. E todas as vezes que a Bíblia vai falar de jejum, seja no Antigo ou no Novo Testamento, era até algo também que eu tinha preparado, porque o jejum, ele não é uma invenção do Novo Testamento. Principalmente na Velha Aliança, na Antiga Aliança, nós vamos ver o povo de Deus, os judeus, eles estabelecerem propósitos de jejum. E sempre que eles estavam com esses propósitos de jejum, o povo estava em espírito de aflição. É normal você ver, por exemplo, no Antigo Testamento, você vai ver em Levítico capítulo 20, se eu não me engano, que é o dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur, para o judeu. Moisés recebe a orientação de Deus que naquele dia o povo deveria estar em jejum. E aí a expressão que é usada existia aflição de espírito. Essa aflição de espírito é um desconforto que deve existir quando você está jejuando. Desconforto em relação a quê? Tem que ser um momento de introspecção. Estou jejuando por quê? Não, porque eu quero estar mais conectado com Deus. E o que é que tem me atrapalhado em estar em conexão com Deus? Tal atividade, tal atitude, a palavra que eu não deveria falar, o comportamento que eu acabo desenvolvendo. Uma falta de controle, né? Isso. Então, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que... Vou pegar aqui um caso bem prático. Jonas é enviado para Nínive. Né? Ele reluta, mas depois ele chega lá em Nínive. E quando ele chega, que ele prega, e o povo recebe a palavra que ele traz, a Bíblia diz que o povo fica tão contristado, tão comovido com a pregação de Jonas, que eles, de fato, eles ficam aflitos com aquilo que estava sendo dito, da possibilidade do juízo. E aí o rei diz, todo o povo, desde o maior até o menor, até mesmo os animais, não irão comer. Então, o jejum ele deve ser aliado. Se você está jejuando, para você que é novo, convertido, ou você que não tem uma prática de jejum, eu preciso lhe dizer que jejuar é muito mais do que você não se alimentar. É muito mais do que não se alimentar. Existem pessoas que têm facilidade de não se alimentar. Sim. A prática do jejum, ela deve ser aliada com momentos de oração. Eu estou jejuando, o propósito é esse, e durante esse momento eu vou estar em oração, para alcançar o propósito. Incrível. Né? Então não vale dizer, eu vou entrar em jejum agora e dormir. Não. Vou trabalhar e vou fazer uma outra coisa. Você precisa estar em conexão com Deus naquele momento, né? Com certeza. Até mesmo na nossa igreja aqui, uma vez eu tive um pequeno debate com um irmão que ele dizia, não, eu saio de casa para trabalhar e saio em jejum. Eu digo, eu não consigo fazer isso. Porque o meu trabalho, em alguns momentos, você precisa ser um pouco mais enérgico em algumas atitudes. Você contraria e é contrariado em um ambiente de trabalho, isso é normal. Sim. Isso é normal. Como é que eu vou estar aqui em uma vida de devoção ao Senhor contrariando alguém? Imagina só. Um irmão, aqui é uma possibilidade, um irmão que é policial, ele sai de casa em jejum. E no meio da manhã ele precisa lá ter uma atitude mais enérgica com o delinquente. Sim. É algo que fica totalmente desconexo, por mais que nós saibamos que ele está apenas exercendo a atividade dele. Eu não quero entrar aqui no debate, mas eu quero só dizer que o ideal é que você esteja em um ambiente adequado, ali fazendo seu devocional, ali fazendo seu momento de introspecção e de reflexão somente na palavra de Deus e na oração. Sim.
Faz muito sentido. Até porque na oração você precisa, por mais que a palavra diga que precisamos estar constantemente orando, você precisa ter aquele momento só você e Deus em secreto. Do Com mesmo jeito, o certeza, jejum precisa ser assim, né? com certeza. E uma coisa que é legal de falar é que, assim, o jejum é você estar abrindo mão de uma coisa, você está abrindo mão de um prazer em prol de alguma coisa, né? Eu acho que é interessante a gente pensar assim, tá, mas por que que eu vou jejuar? O que que eu ganho diante de Deus por eu estar jejuando nesse momento? É, é interessante você colocar isso, Guilherme, porque a gente vê mesmo pessoas até maduras na fé terem uma má compreensão do jejum bíblico e que é padrão de Deus. Que às vezes as pessoas pensam que jejum é barganha. Ah, eu vou jejuar para alcançar determinada bênção do Senhor. Segundo Samuel, eu não vou lembrar o capítulo ao certo, se eu não me engano é capítulo 12 ou é capítulo 16. Nós vamos ver lá que o profeta Natan chega para Davi e acusa o pecado dele. Sim. E traz algumas consequências. Entre as consequências do pecado de Davi com Batseba, seria que o filho que foi gerado do pecado, ele iria ser ferido com uma doença. E nós vamos ver que Davi, durante 7 dias, ele aflige o seu ser, como eu acabei de dizer, fica com o seu ser afligido, está em oração e não comia pão e nem bebia água. Ele estava em jejum. Ali, com certeza, Davi, além da tristeza, da angústia pela situação do filho, ele está pedindo a Deus que mude o quadro, mude o cenário. Ele estava tentando mover a vontade de Deus, né? Exatamente. E o que é que ele recebe com isso? Um não. A criança morre. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender de jejum é que não é barganha. Porque você pergunta, o que é que eu recebo de Deus? O que eu vou receber de Deus é que ele vai me mostrar o quanto ele é essencial para mim. Né? Eu vou abrir mão das minhas vontades, né? E aí eu vou, a partir da minha experiência com Deus, entender qual é a vontade dele, entender que o propósito dele é mais excelente na minha vida. Então, humanamente falando, eu não vou receber nada. Agora, espiritualmente, eu vou ter a minha fé fortalecida, eu vou ter as vontades. Gálatas capítulo 5 vai dizer que existe uma guerra. O termo que a Bíblia vai dizer é que está militando a guerra, a carne e o espírito constantemente. Existe uma guerra, existe uma tensão entre essas forças, né? Porque elas são antagônicas. A partir do momento que eu tenho uma vida prática de jejum, eu vou estar fragilizando minha carne e fortalecendo meu espírito. Deus vai continuar sendo quem Ele é quando eu jejuo. Agora eu vou estar mais disponível e suscetível a ouvir a voz de Deus. Incrível. É até um exemplo que Jesus ele nos deu, né? Ele assim que ele foi batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e durante 40 dias ele jejuou. Né? É até um dos propósitos que a gente pode colocar do jejum, Guilherme, é a questão de uma maior preparação, vamos dizer assim, para o ministério e para a tarefa que o Senhor tem para nós. Sim. Porque Jesus ali, quando ele se retira, né, ele é batizado, como você colocou, e aí diz que o Espírito o carrega, o leva para o deserto, onde ele seria tentado. Mas lá na tentação ele está em constante oração e jejuando. Então, um dos propósitos do jejum, nós vamos ver isso também no livro de Samuel, quando o povo filisteu leva a arca, né? E eles estão em posse da arca, e aí Samuel se levanta como juiz, depois da morte do profeta Eli, Samuel se levanta como profeta e juiz da nação, ele conclama ao povo de Israel um concerto com Deus. E entre eles o que? Olha, vamos fazer aqui um jejum, porque certamente, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós jejuarmos, se nós orarmos, o Senhor nos dará vitória. Então, existem propósitos, vamos dizer assim, dignos e válidos que a gente pode colocar diante do Senhor. Entre eles, essa questão de afinar esse relacionamento com Deus e ter uma vida mais separada. De fato, o exemplo de Jesus que você coloca aí é perfeito. Porque Jesus é Deus, plenamente Deus, mas também é plenamente homem. Ali, ele está afligindo a sua carne e mostrando que existe um poder maior sobre a ingerência, a possível ingerência dela no seu ser, né? Ensinando até porque ele foi tentado e ele resistiu às tentações. Como Exatamente. homem, ele resistiu às tentações. Exatamente. E é legal também, continuando falando de Jesus, porque tem aquele momento, né, que Jesus ele é questionado de por que seus discípulos não jejuavam. E ele dizia,
eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. É. Depois dessa partida, eles jejuarão. É até interessante esse texto, Mateus capítulo 9, versículo 15, se eu não Sim. me engano. Chegam os discípulos de João Batista e diziam, Senhor, Jesus, os discípulos nós, os discípulos de João, jejuamos, os fariseus também têm seus momentos de jejum, mas nós não vemos os discípulos que lhe acompanham jejuar. Por que isso? Aí Jesus responde, vocês já viram, pode acontecer os convidados de um casamento estar triste, no momento que o noivo ainda está com eles, haverá um dia em que o noivo será tirado. Aí sim, eles jejuarão. Né? Nossa, que passagem. É até interessante, essa pergunta, ela responde algo para nós, que é o quê? Quando eu devo jejuar? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Por quê? Porque o noivo já foi tirado. O noivo já foi tirado. Jesus abriu mão que os discípulos dele jejuassem enquanto ele estava lá com ele. Enquanto seu ministério na terra era desenvolvido. Mas depois que ele é assunto aos céus, a igreja deve ter uma vida de jejum. Deve ter uma vida de jejum. Justamente para que a gente possa entender, Guilherme, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente ouvir de uma forma mais clara a vontade de Deus. Por quê? Porque quando a minha carne ela é mortificada, o meu eu, ele é abafado, ele é sufocado, ele é silenciado. Abre mão de si mesmo. Dentro de nós, meus irmãos, existem vozes. Vozes no sentido, não é nada místico que eu estou querendo dizer. Fantasma Não é nada místico. Mas são vontades. É o meu eu dizendo, vai por aqui, faz isso. O teu coração está mandando. Eu posso te deixar um conselho, não confia no teu coração. Teu coração ele é enganoso, teu coração ele é falido, o teu coração ele é inclinado para a maldade. Mas a partir do momento que eu tenho uma real sintonia com o alto, eu passo a ouvir melhor a voz do Senhor. E uma das práticas é através do jejum, para ouvir melhor isso, né? Incrível. Ouvir a voz de Deus. Eu quero até deixar aqui como eu estou dizendo, a gente tem que remeter à Bíblia. Sim, com certeza. Atos capítulo 13, a gente vai ver que em um determinado momento a igreja primitiva ela sai o seu núcleo, né? Vamos dizer até assim, o quartel-general sai de Jerusalém e é transportado para Antioquia, uma cidade totalmente gentílica. E a gente vai ver que existiam homens nessa igreja de Antioquia, entre eles o próprio Saulo, que ainda é Saulo, não é Paulo ainda, né? Não é que ele mudou de nome também, é porque ali no texto ele é chamado de Saulo. Saulo, Barnabé, aí ele vai dizer Simeão, Níger, tem um outro lá que ele vai até dizer que era tetrarca de Herodes, eu não vou lembrar o nome, mas ele estipula lá, ele vai dizer que aquela igreja tinha profetas e mestres. Sim. E eles estavam em quê? Constante oração e jejum. E o que é mais interessante é que no versículo 2 do capítulo 13 vai dizer que eles estavam em oração e o Espírito diz, separa para mim Saulo e Barnabé, para uma grande obra que eu vou mandar. E é a partir dali que começam as viagens missionárias. A igreja, para ouvir qual é a vontade do Senhor para suas diretrizes, ela precisa estar, Guilherme, o tempo todo, em oração e jejum. Porque senão o Espírito revela a vontade e a gente não ouve. E olha que lá, como eu disse, existiam profetas e mestres, mas eles estavam em constante oração e jejum. Então, é até um dos propósitos do jejum também. Ouvir de forma mais... Nós estávamos mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Porque eu preciso também fazer um parêntese, que é algo bem polêmico. Existem pessoas que estipulam propósitos para o jejum que eu fico abobalhado. Eu particularmente, eu vou dizer que nem Paulo, digo eu, não é a Bíblia, digo eu, tá? É a opinião do Ícaro. Existem coisas que o pessoal coloca por aí, de propósito de oração, de jejum, que eu não sei se o Senhor ouve. Mas o propósito ou a forma de jejuar? O propósito. Propósito? O motivo pelo qual eu vou jejuar. Tipo, queria tanto ir na Disney, vou jejuar por isso. Queria tanto trocar meu carro, eu vou jejuar por isso. Eu creio num Deus que ouve. Eu creio num Deus que não está distante lá no céu. A ideia do Deus grego, que é aquela que Deus fez o mundo e saiu de perto, né? Deus não intervém. Eu creio num Deus que intervém. Mas Deus nos deu consciência para que a gente possa colocar na balança algumas coisas e entender, poxa, isso daqui é válido, eu estar jejuando, isso aqui é válido, fazer uma campanha, como a gente diz, né? Sim. Uma campanha de oração, né? Porque existem coisas que são prioridades do céu, existem outras que são prioridades humanas. Então, quando é prioridade humana, eu não sei se Deus tem urgência em resolver, não. É até
um dos principais motivos que é colocado na Bíblia como um dos motivos de jejum é a espera pela vinda do noivo. Tipo, a gente clamar pela vinda do Messias em sua segunda vinda, para que Jesus volte glorioso para a terra, não é isso? Eu digo a você, Guilherme, até, que aquele que não está sensível a ouvir a voz do Senhor, como eu estou colocando aqui algumas vezes, ele não anseia, ele não canta esse Maranata. Perde essa essência, né? Essa vontade de estar com o Senhor, né? Para que a gente possa estar sendo uma igreja pujante, uma igreja forte, uma igreja que anseia estar com o Senhor. Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer para os seus ouvintes que ele deseja estar com o Senhor, mas ele sabe que ainda é muito necessário que ele esteja com a igreja, né? Então ele diz assim, eu me sinto apertado por todos os lados, queria muito eu estar com Cristo, mas eu sei que eu estando aqui eu vou ser bênção para vocês. O cristão que não tem os pés no chão, mas a cabeça no alto, ele não anseia as coisas do alto, como diz Colossenses 3. Né? Quer colocar Isso é uma coisa incrível. Porque é para isso que a gente aceita Jesus. Quando Jesus nos chama, a gente tem esse chamado para um relacionamento. E o jejum é uma coisa que viabiliza o relacionamento dessa maneira. Eu posso dizer a você, Guilherme, que uma das marcas registradas da Reforma Protestante, um dos pilares, né? Uma das 5 solas é somente a graça. Sim. Nós aqui da igreja, exatamente. Nós aqui da Igreja Batista Betel somos totalmente adeptos às 5 solas, né? Sim. E nós somos salvos somente pela graça. Não há nada que eu faça para merecer a salvação. Mas relacionamento, ele pode ser conquistado. E existem esforços para que o relacionamento ele seja estreitado. E um dos esforços é o jejum. É muito legal, eu acho muito proveitoso a gente até colocar isso, porque tudo é pela graça. Sim. A ferramenta que alcança essa graça é a fé. Mas existem esferas, existem locais mais profundos que eu alcanço através de uma vida de oração, através de uma vida de jejum, e através de uma vida de reflexão na palavra de Deus. Incrível. Incrível. Pessoal, a gente vai ter que fazer uma pausa aqui nesse assunto. Gabizinha vai parar o vídeo aqui, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Então não percam o próximo vídeo, que a gente vai dar a conclusão sobre esse assunto incrível que é sobre jejum. Se você não foi convencido ainda da importância de jejum, você tá Jesus de novo, né? E lá, tem algo errado. Tem algo errado, tem algo muito errado. E é isso aí. Deixa seu like, compartilhe e não percam o próximo vídeo que vai ser incrível.